Fala pessoal, sou eu de novo, aqui no canal Exatas, e hoje eu estou trazendo para vocês um conteúdo de geometria analítica, uma pequena parte da continuação do primeiro vídeo, que no caso, se você não assistiu, vou deixar o card aqui em cima agora, beleza? Assiste lá e vê se você entende, para você vir para esse vídeo aqui e a gente vai resolver alguns exercícios depois, ok? Bom, você sabe, se você assistiu, certo? Que no primeiro vídeo eu coloquei essas duas fórmulas do ponto médio do x, né, da abscissa média e da ordenada média do eixo y médio, ok? Ou seja, a gente aprendeu a calcular os pontos médios. No primeiro vídeo também a gente aprendeu a calcular se os pontos são colineares. O que são colineares? Que estão na mesma linha, na mesma reta, certo? E para isso, a gente vai, e para calcular o assunto desse vídeo, que é o baricentro, certo? A gente vai usar dessa ideia aqui do ponto médio, ok? Para começar falando de baricentro, baricentro, na verdade, é o encontro das medianas, certo? O ponto em que as medianas do triângulo se encontram. Um triângulo qualquer, ok? Pode ser triângulo retângulo, triângulo isósceles, triângulo equilátero e por aí vai. Triângulo escaleno, você que escolhe. E aí, todo triângulo vai ter a mediana. O que é a mediana? Você tem o ponto médio de algum lado, certo? Vamos falar que eu tenho um lado que mede 10. O ponto médio dele é 5, certo? E aí, eu vou pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto médio, e ligar com o lado oposto a esse lado que eu estou analisando, certo? Essa reta que eu formei do ponto e do seu lado oposto é chamado de mediano, ok? Então, a gente tem que, como um triângulo tem 3 lados, ele vai ter 3 medianas, certo? Então, vou ter uma mediana aqui, outra mediana aqui e outra mediana aqui, formando um ponto em comum, que é o ponto G. Geralmente eles colocam ponto G para o baricentro, beleza? E aí a gente consegue calcular as coordenadas desse baricentro. Por essa fórmula, a gente acha o x do baricentro, ou seja, em que posição do eixo x ele vai estar, e a gente também consegue calcular o y do baricentro, em que coordenada do eixo y ele pode estar, ok? Então, como vocês estão vendo aqui, é a soma das coordenadas dividido por 3. Se eu tenho esse ponto aqui valendo 1, esse aqui valendo 3 e esse aqui valendo 2, eu tenho 6 dividido por 3 vai dar 2. Ou seja, o x desse ponto aqui vai ser 2. Beleza? É isso, a pegada, ok? A teoria é só isso, só foi para completar o primeiro vídeo mesmo, ok? Então, eu vou resolver agora os exercícios. Eu peguei aqui um exercício lá da primeira aula que fala se os pontos são colineares, certo? E aí a gente tem que ter aquela ideia da matriz, certo? A gente precisa calcular o determinante da matriz. Se o determinante for igual a zero, quer dizer que os pontos são colineares. Se os pontos não forem colineares, o determinante da matriz vai ser diferente de zero, ok? Então, vou projetar aí agora o exercício. Bom, ele fala assim: qual o valor de P para o qual os pontos 3P, 2P, 4, 1, 2, 3 são colineares? Beleza. E aí tem as alternativas. Bom, resolvendo aqui do lado, ó, deixei esse espaço aqui para a gente já resolver, a gente consegue montar a matriz que nem eu ensinei. Você coloca o x, o y, 1, x, y, 1, x, y, 1, beleza? Se for, por exemplo, que nem no caso ali ele começou com 3P e 2P. Você coloca 3P, que é o x,
Depois você coloca 2P aqui. E aí coloca 1. Beleza? Aí depois a gente tem 4, 1 e 1. E depois a gente tem 2, 3 e 1. A gente fecha o determinante. Isso aqui, como ele quer os pontos colineares, tem que ser igual a zero, ok? Bom, vou apagar aqui rapidinho esse igual a zero para fazer aquela jogadinha para descobrir determinante. Qual que é a jogadinha? Copia as duas primeiras colunas, certo? Então aqui a gente tem 3P, 2P, 4 e 1, 2 e 3. E aí a gente vai multiplicar aqui, ó. Aqui. Depois aqui. Assim, assim e assim. Bom, com o amarelo a gente faz o positivo e com o azul a gente faz o negativo. Então, 3P vezes 1 vezes 1, 3P. Mais 2P vezes 1 vezes 2 dá 4P. 4 vezes 3 vezes 1 vai dar 12. 12. E aí a gente tem o negativo agora. 2P vezes 4 dá 8P, mas é negativo, então é menos 8P. 3P vezes 1 vezes 3 dá 9P, então menos 9P. 1 vezes 1 vezes 2 dá menos 2. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero, ok? Beleza? A conta está feita aqui. E aí é só a gente organizar tudo certinho. Bom, o que tem P eu vou sublinhar aqui. E o que não tiver P eu vou passar lá para o outro lado. Ok? Então vamos somar aqui. 3P com 4P dá 7P. Menos 8P vai dar menos P. Menos 9P dá menos 10P. Então eu tenho o valor aqui de menos 10P desse lado. Isso aqui vai ser igual. Eu passei o 2 para o outro lado, ele ficou positivo. Passei o 12 para o outro lado, ele ficou negativo. Então, menos 12 mais 2 vai dar menos 10. Beleza? Então, a gente tem desse lado menos 10. Se a gente simplificar esse menos 10 com menos 10, a gente vai ter o quê? Que P é igual a 1. Beleza? Ou seja, para os pontos serem colineares, esse P tem que ser igual a 1, certo? Então ele falou qual o valor de P. Então a gente já tem a resposta, é a letra C, que fala exatamente que é 1, ok? Essa aqui é a resposta. Se você quiser voltar a conferir para se está certo, se você quiser fazer conta, né? Aí fica de sua escolha. Bom, vou pausar o take aqui, beleza? Vou voltar com o quadro vazio para a gente continuar fazendo exercícios. E aí eu vou voltar com aquela ideia do ponto médio, sabe? E da distância também. A gente pode fazer um exercício de distância entre dois pontos, beleza? Já volto então. Voltando aqui então, pessoal, para a resolução de mais dois exercícios. Esses dois vão ser sobre distância entre dois pontos, certo? E posteriormente vou fazer exercício sobre baricentro, só um que ele é bem compridinho até. E vou fazer um também de ponto médio, ok? Que eu acabei não fazendo. Então, vou colocar aí o exercício na tela, certo? Uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Se um ponto P do eixo das abscissas é equidistante dos pontos A, 1 e 4 e B, menos 6 e 3, a abscissa de P vale. E aí ele dá as alternativas. Bom, primeiramente, equidistante quer dizer que os pontos têm a mesma distância. Ou seja, do P até o A tem a mesma distância do P até o B, certo? E ele fala que o ponto P do eixo das abscissas, ou seja, ele está em cima do eixo X
ele em momento algum vai subir ou descer o eixo X, ok? Então a gente já pode desenhar o gráfico aqui, ok? Aqui e aqui. Só um esboço, tá? Esse meu gráfico tá fora de escala, ok? Tá, o A é 1 e 4. Aqui é o 1, 2, 3, 4. Então o A tá bem aqui, ó. Certo? O ponto B, ele tá no menos 6 e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Aqui está o ponto B. Vou colocar menos 6 e 3. E aqui é 1 e 4, né? É. Certo? Vou até apagar aqui para ficar melhor para fazer as contas. Ok? Tá. Ele quer saber a abscissa do ponto P, já que o y é 0. Certo? Então você concorda que a distância é igual a distância do P até o A é a distância do P até o B, certo? Então, se eu levar os dois lados ao quadrado, eu tenho aquela fórmula que eu falei na primeira aula, certo? Que é meio que se fosse um Pitágoras, certo? Então, em relação aos pontos P e A, eu tenho que, vou escrever a fórmula aqui, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual. E aí do outro lado, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Lembrando que esse x0 e y0 é do ponto A e esse x0 e y0 é do ponto B. Ok? O x e o y vão ser do ponto P, já que é comum para os dois. Certo? Então, eu vou ter a incógnita que é o x, que eu quero saber. X menos. O x do ponto A é 1. Então, coloca 1 aqui. Mais. O y, que é 0, já que ele está em cima do eixo das abscissas. E o y0 do ponto A é 4. Então, vai ser 0 menos 4. Menos 4 vezes menos 4, menos vezes menos é mais. 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho que é 16 aqui, ok? Igual x, que continua sendo x, menos o x do ponto B, menos 6. Menos vezes menos dá mais, 6 ao quadrado, mais o y, que é 0, menos o y0 do B, 3. Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9. Então aqui, na verdade, eu tenho 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, beleza? Ou 9 ao quadrado, não, perdão. É só 9. Aqui é só 9, gente. Certo? Então é isso aqui. E aí você tem que lembrar dos produtos dos produtos notáveis, do trinômio quadrado perfeito, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Você vai ter que colocar isso aqui. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 16 é igual quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, mais 9. Certo? Eu posso cortar esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. E aí vai sobrar o quê? Menos 2x e 12x. Vou passar esse 12x para esse lado de cá. Então eu vou ter o quê? Menos 2x menos 12y
ou y, menos 12x é igual. Quem está desse lado? 36 mais 9. 36 mais 9 dá 45. Então eu já coloco aqui 45 menos 17, que vai passar para o outro lado, certo? Aqui eu tenho menos 14x. 45 menos 17. 45. 4, 3, 2, 1, 0. Certo? 39, 38. 38 menos 10, 28. Então eu tenho que 14x é igual a 28. Ou seja, eu posso dividir por 2 aqui. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Menos x é igual a 2. X é igual a menos 2. Certo? Então, o ponto da abscissa que ele estava se referindo no enunciado é a letra A. X é igual a menos 2. Então, letra A, menos 2. Ok? Essa é a resolução aí do primeiro exercício. Certo? E agora, vou estar colocando outro exercício aí na edição, certo? O enunciado está falando o seguinte: outro exercício da Federal do Rio Grande do Sul. A distância entre os pontos A, menos 2y e B, 6 e 7 é 10. O valor de y é... Ok, então. Como a questão falou, eu tenho 2 pontos. Eu quero saber a distância, né? A distância não. Na verdade, eu quero saber o y do ponto A, né? Sabendo que a distância é 10, sendo que eu tenho as coordenadas do ponto B e o x do ponto A. Beleza. Então, é uma continha básica, só jogar na fórmula aqui. Então, eu tenho que d ao quadrado é igual a x do A menos o x do B mais A ao quadrado, né? Mais y do A menos y do B também ao quadrado. Ok. A distância eu tenho é 10. 10 ao quadrado, você já sabe que é 100. Então eu já coloco aqui. 100 é igual. O x do ponto A é menos 2. Menos 2. O x do ponto B é 6, não vai errar. Certo? Então, menos 6 ao quadrado mais o y do ponto A é o que eu quero saber, é o y, menos o y do ponto B, ele fala que é 7. Ao quadrado também. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte. Menos 2 menos 6 dá menos 8. Menos 8 ao quadrado dá 64. Eu passo esse 64 para o outro lado, ele vai ficar negativo, certo? Então, se eu passar o 100 para o outro lado, ele vai ficar negativo, ou seja, o resultado vai ser menos 36, beleza? Então, já que para cá vai dar menos 36, vou passar... Não, vou deixar o menos 36 do mesmo lado desse aqui, certo? E aí, é o igual a zero. Isso eu vou economizar algumas linhas na minha resolução, beleza? Então, já fatorando esse aqui, você sabe que é um trinômio quadrado perfeito. Então, você fala aqui y ao quadrado menos 2 vezes 14y, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 49. Beleza? Você sabe que tem o menos 36 aqui, ok? Isso aqui vai ser igual a zero, certo? 49 menos 36 dá 13, então eu tenho y ao quadrado menos 14y mais 13 é igual a zero. Daí você pode descobrir por soma e produto, mas eu prefiro fazer por Bhaskara, ok? Então, para fazer por Bhaskara, eu acho o delta. O delta aqui, então, vai ser b ao quadrado menos 4
vezes 1 vezes 13. Se você fizer 14 ao quadrado, vai dar 196. Então, delta é igual a 196 menos, e aí eu tenho 13 vezes 4. 52. Então, 196 menos 52, 144. Então, aqui menos 52, eu tenho aqui o delta é igual a 144. Beleza? Ok. E daí, eu volto aqui para achar o y, que é igual a menos b, 14, já que o b é menos 14, menos b é menos 14, ou seja, 14, né? Menos b, mais ou menos a raiz do delta. A raiz de 144 é 12. Menos delta sobre 2a. 2 vezes o a. O a é quem acompanha aqui o y. Como é 1, 2 vezes 1, ou só deixar o 2, não importa. Então, eu vou ter dois valores para o y. E aí você já sabia disso, já que era uma equação de segundo grau. Ou seja, você já podia descartar aquelas letras A e B, onde só tinha um ponto, certo? Então, 14 mais 2, 26. Dividido por 2 dá 13. 14 menos 12 dá 2. Dividido por 2, 1. Ou seja, os pontos, né, que satisfazem aquela distância, né, de 10 são quando o y é igual a 13 e o y é igual a 1. Ou seja, a resposta vai ser a letra C. Letra C, que fala 1 ou 13. Certo? Beleza? E aí, é isso. A gente fechou com os exercícios. Pelo que eu tô vendo, os exercícios vão demorar bastante ainda. Então eu acho que eu não vou conseguir fazer que nem os que eu falei, do baricentro e do ponto médio. Então vai ficar para outro vídeo, beleza? Vou colocar eles em outro vídeo. Vou juntar, quando eu fizer a explicação de equações da reta, a geral, a reduzida, a paramétrica. Aí eu ponho, beleza? Vou fazer a teoria das equações e em sequência eu vou resolvendo exercícios, ok? Vou fazer primeiro esses que estão pendentes do baricentro do ponto médio e aí eu faço, né, na ordem certinho, ok? Vai ter um vídeo também só para equações da reta e aí é isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um bom dia, boa tarde para vocês. Então, falou, até a próxima e vai assistir esses outros vídeos aqui, beleza? Eles estão com bastante visualização, então quer dizer que eles são, assim, são um conteúdo bem legal de trabalhar, ok? Vai ver lá os outros vídeos, por favor. Se você não se inscreveu, se inscreva também e deixa seu like para colaborar com o canal, ok? Vou deixar também um card aqui em cima que está falando da playlist da geometria analítica e aí você vê os vídeos anteriores, beleza? Bom, até mais, falou!